Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Chegamos a mais um dos vídeos sobre 2 versículos que te ensinaram errado. Quero glorificar a Deus pela sua vida e lembrar que se você não é um dos inscritos do nosso canal, se inscreva no nosso canal. Temos vários outros vídeos, outras séries e também transmissões ao vivo que frequentemente o nosso canal expõe aqui para todos os irmãos. Então vamos para mais 2 versículos que as pessoas olham para a Bíblia Sagrada, interpretam segundo o seu pensamento, interpretam segundo o seu desejo. Então vamos analisar à luz das Sagradas Escrituras. E o primeiro versículo é Isaías, capítulo 41, e o versículo 6, que diz: Um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te. Quando eu leio este versículo, o que vem à sua mente? Ou o que as pessoas, tomando por base Isaías 41, 6, interpretaram? Simplesmente, alguém abriu Isaías 41, 6 e olhou, um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. E fácil, você sabe a interpretação usual deste texto, está falando de que um companheiro e que um irmão da igreja possa ajudar o outro na obra de Deus. Então vamos nos esforçar. Um tem que animar o outro e dizer: esforça-te, vamos fazer a obra de Deus, vamos fazer a vontade de Deus, porque Deus tem recompensa para nós. Basicamente é isso. E basicamente também alude a um contribuir com o outro, um ajudar o outro e não deixar o outro sozinho nesta peleja. Mas o que será que a Bíblia, em seu contexto imediato, nem precisa ir tão longe, apenas aqui dentro de Isaías 41 mesmo, o que a Bíblia Sagrada fala sobre esse texto e como nós podemos interpretar ele de forma coerente? Qual é a proposta do livro do profeta Isaías, do capítulo 40 ao 66? É consolar o Israel que foi castigado pelos seus pecados e mostrar para Israel que o seu Deus está acima de todas as outras nações e de que apenas o Deus verdadeiro fala antes que as coisas aconteçam e todas as outras nações e os seus deuses não são absolutamente nada, porque da mesma maneira que eles fazem para cozer a sua comida, eles fazem o seu Deus e se prostram diante dele. O livro do profeta Isaías vai mostrar Deus soberano sobre as nações. As palavras-chave de Isaías 41 para elucidar a tradução ou o significado de Isaías 41:6 são ilhas, povos e nações. O próprio texto de Isaías 41 e o versículo 1 diz: calai-vos perante mim, ilhas. E o que são essas ilhas? Aí ele diz, depois do ponto e vírgula, povos, renovai as forças e chegai. Então falai, cheguemo-nos juntos a juízo. As outras nações se sentiam vaidosas por estarem sobre Israel e sobre o povo do Deus Jeová. Porém, a Bíblia Sagrada vai ensinar que o próprio Deus que fez isso, e é isso que Deus vai mostrar para Israel, que o próprio Deus que trouxe as nações para castigar Israel, para subjugar Israel, é o mesmo Deus que escolheu Israel, é o mesmo Deus que chamará uma outra nação para salvar Israel desta nação que oprime Israel. Então o texto está falando sobre soberania de Deus e de que Israel não deve ter medo e descansar no Senhor seu Deus, porque Deus está cuidando de tudo, está cuidando da proteção de Israel. O versículo 2 e o versículo 3 mostra essa entrega de Deus de uma nação para com a outra. A soberania de Deus em permitir que uma nação invada uma outra nação e venha subjugá-la. Quem suscitou do Oriente? O justo, e o chamou para o pé de si. Quem deu as nações à sua face e fez dominar sobre reis. Ele os entregou à sua espada como pó e como pragrana arrebatada do vento ao seu arco. Ele persegue-os e passa em paz por uma vereda em que, com seus pés, nunca tinha caminhado. O texto está falando sobre a soberania de Deus entregar uma nação sobre as outras, e por causa do poder de Deus, ela adentra e ela faz tudo aquilo que Deus permite que faça, porque quem mandou foi o Deus Todo-Poderoso. Confirme comigo os versículos 4 e 5, esse chamamento de Deus para as nações, porque é Ele quem coloca no trono, é Ele quem destrona, Ele está no controle de tudo. Versículos 4 e 5 diz: quem operou e fez isso? Chamando as gerações desde o princípio. Eu, o Senhor.
Então estamos falando aqui do próprio Deus, que é soberano sobre todas as nações. O primeiro e com os últimos, eu mesmo. As ilhas o viram e tremeram. As ilhas são os povos ou as nações. Versículo 1. Aproximaram-se e vieram, falando do movimento dessas nações quando Deus chama. Ele chama e elas têm que vir. E aí, o versículo que nós estamos tentando interpretar à luz do próprio contexto. Então, do versículo 1 ao versículo 5, nós já entendemos tudo aquilo de que a Bíblia Sagrada está agora falando neste versículo 6. E veja que o 6 ele fecha uma sentença, porque o versículo 7, na minha Bíblia, a primeira letra e o artífice I, ele está em negrito, mostrando que está começando uma nova sentença. Então ele vai concluir e dizendo sobre essas nações, um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse, esforça-te. O que esse texto está dizendo? Que quando Deus Todo-Poderoso chama as nações para pelejarem as guerras que ele ordenou, elas têm que vir quando ele chamar. E se ele chama 2, 3, 4, uma a outra diz pela urgência e pela soberania de Deus para se prostrar ao pé do Todo-Poderoso e diz, vamos, esforça-te, porque ele está chamando. Mostra o controle de Deus sobre todas as coisas. O próprio Isaías diz que todas as nações são para ele como a gota em um balde. E ainda confirma as ilhas, que diz que ele pesa as ilhas em balanças, ou seja, as nações são pesadas por ele. E o juízo de Deus, que tem também biblicamente uma linguagem de cálice, cai sobre essas nações depois que elas subjugam e maltratam, em especial, o povo de Israel. Deus é justo. Ele usa as nações, dá o pago a todas as nações, já conduzindo elas, porque elas são enfurecidas, malignas e perversas, e sai varrendo umas às outras. E Deus apenas abre o espaço para que elas passem e façam também aquilo que elas desejam. Como Deus é maravilhoso! Como esse texto é grandioso! E muitas vezes nós resumimos ele a um contexto nosso, mas o texto está falando da grandiosidade de Deus e o controle que Deus tem sobre todas as nações. Inserindo Israel também nesse chamado, pois Israel foi chamado para ser testemunha de Deus, os versículos 8 e 9 confirmam isso. Mas tu, Israel, veja que ele estava falando de outras nações. Aí agora, mas tu, Israel, meu servo, tu, Jacó, a quem elegi, chamei, semente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei desde os confins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes e te disse, tu és o meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Depois de ele falar sobre o chamado para as nações ímpias para fazer a sua vontade, ele fala sobre a nação de Israel e vai consolar Israel para Israel não ter medo, porque Deus é contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. E ele diz que envergonhados serão todos os que se irritarem contra Israel. Quem? As outras nações. Tornar-se-ão nada. E os que pelejarem contigo perecerão. Então mostra o cuidado e a proteção que o Deus de Israel tem pelo seu povo. Por que Deus está fazendo tudo isso? E consolando Israel sobre o controle das outras nações. Porque Israel vai ser liberto por Deus do cativeiro, mas por uma outra nação ímpia. E o Senhor está introduzindo aqui em Isaías 40, 41, até chegar a 44, 28 e 45, onde ele vai falar de Ciro. Só que aqui nesse contexto de 41, no versículo 25, ele já está começando a falar sobre Ciro, começando a falar sobre alguém ou uma nação que ele chamará para remir Israel. Vamos conferir isso? Isaías 41, versículo 25. Suscito a um do norte, e ele há de vir. Desde o nascimento do sol, invocará o meu nome e virá sobre os magistrados como sobre o lodo, e como o oleiro que pisa o barro, assim ele os pisará. A história diz que o próprio Ciro viu o seu nome na escritura de Isaías e entendeu, segundo o próprio livro de Esdras e a ordem de Ciro, que Deus deu a obra a Ciro para que ele reconstruísse o templo de Jerusalém para os judeus e os enviasse de volta. Mostra a soberania de Deus sobre os persas, sobre os medos persas e sobre todas as outras nações. Lembra da estátua de Nabucodonosor, que Daniel interpretou as grandes nações mundiais. E no final, uma pedra retirada, não por mão humana, que se tornou um grande reino sobre toda a terra. Quem é esse? Jesus Cristo de Nazaré, o reino milenial, o Deus Todo-Poderoso.
Meu querido irmão e minha querida irmã, sempre faça alusão da Bíblia Sagrada e dos seus significados, tomando por base o contexto imediato. E se há poucas respostas no contexto imediato, o que não aconteceu aqui, houve muita coisa aqui, muito conteúdo, você vai buscar no contexto remoto e vai pesquisar para que você possa expor as Sagradas Escrituras de uma maneira a respeitar o livro sagrado e, consequentemente, estar respeitando ao Deus Todo-Poderoso. Vamos para o nosso segundo versículo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Se você gostou até aqui, já deixa o seu like, compartilha e faz o seguinte, deixa o seu comentário aí embaixo e me diz para mim, confessa, né, se você interpretava esse versículo dessa forma, que era uma pessoa ajudando a outra simplesmente e que não falava sobre nações. E o nosso segundo versículo se encontra em Mateus, capítulo 18 e versículo 20, que diz: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Normalmente as pessoas interpretam esse texto para tentar consolar as pessoas no âmbito de culto cristão, dizendo que por mais que nós estejamos em um número tão pequeno de pessoas aqui, mas eu quero dizer que Jesus está no nosso meio. Ou para validar uma oração. Então vamos orar que tudo aquilo que a gente concordar, Jesus está no nosso meio e Ele vai cumprir ou Ele vai fazer para nós. Porém, será que essa é a interpretação que as Escrituras trazem para nós? Quando passamos a analisar as Sagradas Escrituras, nós percebemos o quanto nós usamos a Bíblia de maneira equivocada. Usamos a Bíblia tentando interpretar ela dentro do contexto da nossa vida, interpretar ela segundo os nossos pensamentos e segundo todo o âmbito apenas daquilo que a gente vive. E desrespeitamos muitas vezes qual era o propósito do autor e do próprio Senhor Jesus Cristo, explicando a sua doutrina e a sua revelação. E quando buscamos as Sagradas Escrituras da maneira que ela é, nós somos libertos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então vamos analisar, à luz do contexto, o que o texto fala sobre onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus 28, 20, o Senhor Jesus Cristo finaliza dizendo: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor Jesus Cristo não está presente na igreja apenas quando a igreja se reúne na coletividade e na comunidade. O Senhor Jesus Cristo habita em nós e está no meio de nós. Quando nós nos reunimos para adorar ao Senhor, ali está representado o organismo vivo e espiritual que é a igreja do Senhor. Em individual, nós somos membros da igreja do Senhor. A igreja é uma unidade na diversidade. Em Mateus capítulo 6 e versículo 6, o Senhor Jesus mostra o devocional pessoal, sozinho, em que você, entrando, fecha a porta do seu quarto, ou seja, a atenção exclusiva para Deus em oração, e Deus ali está conosco. Deus não está conosco quando nós estamos reunidos com 2, 3, 4, 5 irmãos. Deus está conosco. Em 1 Coríntios 6, Paulo diz que nós somos o templo, ou seja, a casa de Deus. Jesus, em João capítulo 17, na sua oração sacerdotal, ele diz: e viremos a ele e faremos nele morada. Então nós já de início excluímos toda essa questão de Deus só estar conosco quando nós estamos reunidos. É claro que o nosso Cristo, quando nós nos reunimos, está sim presente, como está presente na nossa vida no cotidiano, como está presente no nosso mais íntimo, no momento em que nós estamos sozinhos orando, Deus também está ali presente. Então, como entender essa frase de Jesus Cristo? Se você analisar em sua Bíblia, em Mateus capítulo 18, a partir do versículo 15, que é o contexto deste texto, o título ou a epígrafe diz: o perdão do pecado de um irmão. Então já estamos falando de pecado, já estamos falando de perdão. E simplesmente essa frase nós podemos resumi-la que ela significa autoridade no nome de Cristo para resolver demandas, legitimando a disciplina a um membro que errou, a um membro que falhou. Então, quando os membros da igreja, quando os membros da eclésia se reúnem para resolver um problema de pecado em que é necessário excluir ou disciplinar essa pessoa, o texto está dizendo que quando se reúne para isso,
Jesus legitima em seu nome a autoridade dada aos homens para que isso aconteça. Lembra de Paulo falando dos hereges e falando daqueles que nós nem deveríamos nem cumprimentá-los? Paulo está falando simplesmente dessas pessoas que resistem à ordenação, que resistem à liderança, que introduzem heresias de perdição, e quando é reunido com toda a liderança, essas pessoas elas se levantam ainda contra e decidem permanecer no seu pecado. É aí onde essa liderança vai se reunir e vai aplicar uma disciplina a esse irmão com o intuito dele se arrepender e voltar para uma comunhão sadia com Deus Todo-Poderoso. Vamos conferir no texto, porque para resolver o problema de um pecado de um irmão, é necessário passar por 4 estágios, e o último desse estágio é a exclusão ou a disciplina desta pessoa por insistir nesse erro. No versículo 15 está escrito: se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. O primeiro estágio é: o irmão pecou contra mim e ele está errado. E eu vou lá repreendê-lo. Você está errado. Não deveria fazer isso. Você está errado. Você tem que voltar ao seu pensamento. Você tem que se converter. Só que ele resistiu a mim. E agora partiremos para o segundo estágio, que está no versículo 16. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. Agora eu vou tentar validar essa situação, trazendo 1 ou mais 2 pessoas, que comigo serão 3, para que esse irmão mais uma vez diga que não vai querer se converter ou mudar de atitude, e agora esta acusação ou esta situação está confirmada com testemunhas. E nós podemos conferir isso em Deuteronômio, capítulo 19, e o versículo 15, que diz: uma só testemunha contra ninguém se levantará, por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que pecasse. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o negócio. Então, situações de erro e de pecado não podem ser resolvidas de forma arbitrária apenas por um líder. Eu vou fazer isso e vou determinar isso. Mas é necessário a validação pela importância de estarmos diante do Deus Todo-Poderoso, validando tudo isso conforme a vontade de Deus, e 2 ou 3 testemunhas decidirem o que será aplicado a essa pessoa faltosa. Só que mesmo assim, com essas testemunhas, esse irmão ainda insiste em permanecer no seu erro, insiste com o seu pecado. É onde passa para o terceiro estágio, que é o versículo 17, que diz: e se não escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e um publicano. No versículo 17 nós temos o terceiro e o quarto estágio. Então, nesse terceiro estágio, essas testemunhas, junto com o irmão que pecou, leva toda a situação para a igreja, junto com esse irmão pecador. E agora, diante desse sinédrio, diante desse corpo de obreiros, essa pessoa será perguntada do seu erro. E ela insistirá e confirmará no seu erro. Aí ela não pode ser mais considerada um irmão. É o quarto e último estágio. Ela não pode mais ser considerada fazendo parte do corpo, porque ela insiste nesse erro e ela insiste nesse pecado. Aí onde entra a sentença de autoridade de Jesus para legitimar e validar toda essa situação, porque essa pessoa está confirmando que não quer comunhão com Deus. E aí nós temos o resumo do versículo 18, 19 e o 20, que é o versículo em estudo, onde Jesus explica: em verdade vos digo que tudo que ligardes ou concordarem na terra será concordado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Então ele ratifica com o versículo 20 e diz: porque onde estiverem 2 ou 3 em meu nome, aí estou eu no meio deles. Essas pessoas que estão concordando isso, que estão fazendo tudo isso de forma santa, segundo a própria palavra de Deus. Não é apenas concordarem num pedido, vamos pedir a Deus uma bênção, vamos pedir a Deus um milagre, não é apenas isso.
Estamos falando de demandas dentro da casa do Senhor que diz respeito a situações constrangedoras e difíceis, onde alguém vai dizer, eu respondo a Deus diretamente, eu não respondo a vocês. Só que Deus deu autoridade aos homens, segundo o próprio texto, que confirma isso, para que os homens resolvam essa demanda. Hoje, todo esse ensino, quem aparece na história? Pedro, sempre é Pedro. Né? Versículos 21 e 22, Pedro aproxima-se e diz, Senhor, quantas vezes se pecar o meu irmão contra ti, eu devo perdoá-lo? Até 7? E Jesus diz, não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. O texto ele finaliza aqui, não de uma forma a censurar os irmãos, a procurar tirar as pessoas da comunhão. Mas o texto finaliza com Jesus dizendo, é preciso perdoar. É preciso buscar a reconciliação. É preciso buscar a saúde entre irmãos, a saúde entre a comunidade. E se os nossos irmãos pecaram contra nós, o nosso coração precisa, mediante o seu arrependimento, mediante o desejo dele ter comunhão, o nosso coração precisa perdoá-lo, abraçá-lo, porque assim é o que a palavra de Deus nos ensina. Então, meu amado irmão, se 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, não está falando de cultos evangélicos, ou do seu culto que deu pouca gente na oração, que o culto de oração dá pouca gente, mas o texto simplesmente está falando da autoridade validada pelo céu para resolver questões de erro dentro da igreja. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus. Agora me fala, né? Te ensinaram esse versículo dessa forma ou te ensinaram dessa maneira equivocada, ao qual nós aqui, através do contexto, buscamos elucidar? Que Deus abençoe a sua vida grandemente, em nome de Jesus. Se você não é inscrito, se inscreva e deixe o seu comentário em nome de Jesus. Deus abençoe.